Galera, o São Paulo pede anulação da partida contra o Fluminense. Vamos falar nesse vídeo aqui todos os detalhes aqui para vocês, tá bom? E a invasão de europeus no futebol brasileiro. Vários jogadores livres aí, né, que podem assinar, que estão sem contrato. Inclusive, será que algum desse cabe no São Paulo? Eu tenho uma lista aqui desses jogadores que inclusive a gente vai discutir isso aqui, tá bom, galera? Isso e muito mais depois da vinheta. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil. São Paulo, orgulho do Brasil. Galera, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aqui o nosso vídeo nas suas redes sociais aí, tamo junto. Vamos sempre São Paulo, né, galera? Olha só, galera, pra gente começar aqui, vamos falar desse jogo que será anulado, que São Paulo vai pedir, já pediu, né, já entrou com representação aí junto ao jurídico e pedindo a anulação da partida lá. Fluminense e São Paulo naquele jogo que o Fluminense ganhou de 2-0. Mas por que que o São Paulo demorou, né? Segundo aí algumas pessoas estão dizendo, por que que o São Paulo demorou? Gente, vamos olhar assim, o São Paulo na verdade não demorou a fazer o pedido. O que aconteceu, galera, a demora foi exatamente a CBF em divulgar o áudio do VAR também. Mas o São Paulo, logicamente, ele poderia ter feito, né, como manda lá o regulamento, assim que sai a súmula ali, a súmula da partida. Saiu a súmula, o São Paulo até demorou um pouco para fazer esse pedido aí de anulação da partida, mas tudo se deu por conta do erro, né, do árbitro na partida, e aí se caracterizou um erro de direito. O erro de direito consta no regulamento, galera. É uma equipe tem direito ali de pedir a anulação da partida. A partida ela pode ser anulada quando o árbitro de futebol ele deixa de apitar a regra, e foi o que ele fez. Ele deixou de apitar a regra. No momento que ele dá lá a vantagem para o Fluminense, e que inclusive, que na minha opinião ali o jogador, eu já falei isso umas 10 vezes, para mim o Caleri não fez falta no jogador do Fluminense. Vocês acham que fez? Foi o Caleri que fez falta ou o jogador do Fluminense que fez falta? Comenta aí, galera. E ali, beleza, ele deu a vantagem para o Fluminense. Se ele deu a vantagem e ele não apitou a falta, aí o Thiago Silva não poderia ter colocado a mão na bola. A partir daquele momento que o Thiago Silva coloca a mão na bola, galera, e o árbitro deixa seguir, ele teria que ter marcado falta. E quando o VAR chama ele para corrigir o erro dele, para anular o gol, ele mantém a decisão dele, que para mim isso foi um absurdo. Era só ele corrigir o erro, mas não, ele se complicou todo. Inclusive, na minha opinião, esse árbitro ele tem que ser banido do futebol. Banido assim, né? Logicamente, talvez banir uma punição muito pesada. Mas, cara, você vai pegar um gancho aí, você vai ser punido. Porque os jogadores são punidos, o técnico é punido, os diretores são punidos, um monte de gente do São Paulo a temporada toda aí sendo punidos, né? Sem poder exercer suas funções também. Igual mesmo, né? O próprio Nestor pegou 4 jogos, o Sabino pegou 5 jogos. Inclusive, disso o São Paulo vai recorrer também, tá, galera? Vai tentar aí uma liminar, vai tentar diminuir a pena aí desses jogadores. Então, os jogadores são punidos. O árbitro também, quando erra, ele tem que ser punido também, sim, galera. E foi um absurdo. Então, o São Paulo compra a briga aí com a CBF, vai pedir anulação e já pediu, né? Já entrou com o pedido de anulação da partida. Agora, se vai anular, é outra coisa, mas o São Paulo fez a parte dele. Agora, eu tô vendo gente dizer assim também, tá, gente? Vou dar opinião. Ah, o Casares agora foi mestre, pediu a anulação da partida. Uma que, na minha opinião, demorou para fazer isso. Outra coisa, não é que ele foi mestre. Ah, representou o torcedor. Tem que representar o torcedor, sim. Ele é o presidente do time. Ele está lá para quê? Para representar a instituição São Paulo Futebol Clube. Representando a instituição, representa o torcedor. Então, é obrigação do presidente, do setor jurídico, das pessoas que estão lá, representar o futebol, o São Paulo Futebol Clube. Quando se faz para o torcedor, é o mínimo, porque o torcedor que vem fazendo pelo São Paulo, né, não chega, assim, isso aí não chega nem perto. Então, eles não estão fazendo nenhum favor ao torcedor entrar com o pedido de anulação da partida, porque isso se deu muito em conta da pressão que o torcedor botou para cima da diretoria do São Paulo, conselheiros, pedindo a anulação da partida, porque a gente sabe que se deixasse pelo político presidente que nós temos, ia passar mais uma vez em branco.
negócio dele, sinceramente, isso aí é uma crítica que eu faço, tá, galera? Na minha opinião, é muita fotinha com presidentes de clube, com diretores de CBF, com presidentes de CBF, e atitudes que muitas vezes precisam ser tomadas, demora demais e não toma. Por que o São Paulo passa sempre por essas situações de estar sempre sendo prejudicado? E o São Paulo sempre é o lado mais fraco numa decisão ali, principalmente dentro de campo, com VAR, com a arbitragem. Porque no São Paulo ele é sempre prejudicado e ninguém toma nenhuma atitude. Então, a partir do momento que o Júlio Casares resolve tomar essa atitude, e não que seja só essa, se vier a acontecer, tem que tomar atitude novamente, aí começam as coisas a mudar. Tá bom? E não é um favor que faz para o torcedor, é a obrigação do presidente de todo o São Paulo Futebol Clube lutar pelos seus direitos, lutar pelo que é correto. E nesse momento, sim, é correto pedir a anulação da partida. O São Paulo pediu, e vamos ver então o que vai ser decidido aí, se realmente vai anular, se vai marcar uma outra data. Mas o São Paulo, então, compra uma briguinha aí com a CBF. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também sobre isso aí, beleza? Fique à vontade aí, galera, para concordar, discordar. Importante aqui a gente estar pelo mesmo bem comum, que é o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Agora, vamos falar dessa invasão, nessa enxurrada, essa chuva de europeus pintando no futebol brasileiro. Pô, o Corinthians contratou o Memphis Depay aí, galera. Esses dias até brinquei, falei, pô, eu tava jogando com o cara no meu time lá no Ultimate Team esses dias, o cara tá indo pro Corinthians, você tá doido, mano. Olha, de verdade, é um baita jogador, viu, galera? E não é assim, um cara não é velho ainda pro futebol, né? Baita jogador aí que, eu não sei como eles vão pagar, mas contrataram, né? Dizem que é a empresa lá que patrocina que vai pagar. Pô, o São Paulo tem um monte de patrocínio, né? Será que não poderia também contratar um jogadorzinho assim pro São Paulo? Mas enfim, ó, deixa eu trazer essa lista aqui para vocês, porque assim, tem vários jogadores, né, livres no mercado, europeus inclusive, tá? Inclusive tem até jogador que já jogou aqui no São Paulo. Tem vários jogadores aqui, eu trouxe uma lista. Vou falar alguns nomes aqui. Gostaria que vocês aí comentassem se vale a pena trazer algum desse jogador também, tá? Olha só, galera. Temos o livre no mercado. Sérgio Ramos, lembra dele? Zagueiro. O Joel Matip, zagueiro. O Matip, inclusive, já jogou de meio campo também. Eu acho que é até volante, eu acho que depois virou zagueiro, né? O Kurzawa, inclusive, lateral esquerdo, que está sendo oferecido, inclusive, para todo mundo. Parece que ele foi oferecido para o Corinthians, para o São Paulo e para alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, galera, está conseguindo aí, tem alguns clubes pagando aí em dólares, valores altos, e está aguçando o desejo de alguns jogadores, principalmente os que estão em final de carreira, a virem jogar aqui. O André Gomes, volante português, né? O Pjanic, lembra dele? Eu acho que ele é servo, se eu não me engano. Inclusive, tem gente aí dizendo que o Pjanic, o São Paulo está conversando com ele. Não tenho informação nenhuma disso. Eu só estou trazendo o nome, tá, galera? Inclusive alguns que estão aí na capa também. O Rabiot tá aqui, meia também. Mário Balotelli, esse é encrenque, hein? O Carlos Vela, né? Acho que é mexicano, o Carlos Vela. O Martial, inclusive o Martial, o Flamengo, né? Eu acho que iniciou conversas aí com o Martial, não sabendo se ele vai contratar o Martial, mas o Flamengo também está interessado nele. O Dele Alli, também atacante, aquele que era do Tottenham, meio atacante, depois eu acho que virou atacante, né? O Choupo-Moting, esse aqui, acho que é Choupo-Moting, alguma coisa assim, esse aqui eu não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço, mas é atacante. O Benedetto, esse aqui vocês conhecem também, é argentino, é cidadania italiana também, atacante, o Carrasco do Palmeiras, Benedetto. E o Slimani, atacante, ele jogou no Curitiba, inclusive, esse cara aqui, né, que é um centroavante também, né, o Slimani, é ele mesmo. Agora não lembro a nacionalidade dele. Deixa aí nos comentários se vocês sabem. Ó, esses jogadores estão livres no mercado, galera. O que acontece? O futebol brasileiro tá vendo como oportunidade trazer esse tipo de jogador para jogar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que seja. Não deu certo pra gente aí o último, que foi o Ramos Rodrigues. O Grêmio se deu muito bem com o Suárez. Deu ou não deu? O Grêmio se deu bem com o Suárez, entre outros jogadores, né, que estão aí livres. Algum desse aí, galera, se encaixa no São Paulo, nas necessidades do São Paulo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, eu vou dar a minha opinião. Mas deixa aí nos comentários de verdade o que vocês acham desses jogadores aí, que são jogadores que já não estão conseguindo mais jogar lá em clubes grandes ou até medianos,
da Europa e começam a buscar outros mercados, tá? E talvez a Arábia, que está buscando até jogadores mais jovens, alguns desses jogadores aí, né, nem de repente nem todos têm assim espaço na Arábia. E o futebol brasileiro tá abraçando as ideias, né? Você viu que o Grêmio trouxe, São Paulo trouxe, né? O Flamengo, o Corinthians aí trazendo esses jogadores, e cada vez mais eu vejo assim, o cenário brasileiro, as portas estarão abertas cada vez mais para esses jogadores. Por que eu falo isso? Os patrocinadores, os patrocínios que estão, né, as casas de apostas principalmente, que estão subindo muito a régua em questão de patrocínios, tá dando essa possibilidade para contratar esse tipo de jogador. Esse menino, esse rapaz que vai jogar no Corinthians, parece que é mais de 3 milhões de reais por mês. Cara, que valor absurdo pagar isso. A gente fala, para um jogador, mas é o nível do jogador lá do holandês, né, galera? Então, é o Depay lá, né? Uns fala Depay, Depay, né? Memphis Depay, enfim. Ele nem gosta que fala usar muito sobrenome. Mas é o nível do jogador europeu, né? Então, se quiser realmente jogador desse nível, vai ter que gastar essa bala. Agora, o ruim pra gente, que quando a gente cita alguns nomes assim, poderia até falar, pô, esse jogador cabe no São Paulo. Só que tá o problema, São Paulo dificilmente, galera, vai pagar uma bala dessa num jogador desse. Ainda mais agora com o plano de reestruturação, né, de captação aí de recursos, de juntar 400 milhões de reais para pagar dívidas com empresários, com bancos, né, para o São Paulo voltar a ser um São Paulo com saúde financeira, onde ele pode contratar jovens jogadores, dificilmente vai trazer um jogador desse aí, até porque esses caras aí ganham em euros, ganham em dólares e ganham muito, né? A não ser que seja assim uma oportunidade de negócio, daquelas mesmo que o Casares não consegue dispensar, eu acreditaria. E aí, o que me faz acreditar em o São Paulo trazer, não, talvez um desse ou outro, sabe o que... Galera, eu tô falando de possibilidade aqui, ok? Entendam bem. Sabe qual seria uma possibilidade? É se o São Paulo fosse eliminado, por exemplo, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, um exemplo, tá? E aí o São Paulo se classifica para o próximo ano da Libertadores. Nós, torcedores, inclusive, vamos querer ver, e aí, como que a gente vai contratar? Vai ser só por oportunidade de negócio? Vai chegar uns 2, 3 jogadores, inclusive do nível do Lucas, ou para jogar com o Lucas, ou só contrataremos jogadores realmente medianos e daqui para frente vai ser, ó, contrata só mediano e vamos pagar as contas, porque daqui 3, 4 anos a gente quer contratar bons jogadores, né? Seria legal também se a diretoria dissesse, né, contasse qual vai ser os passos, falar, ó, nós não vamos contratar ninguém, vai ser isso mesmo e pronto, acabou. Jogador desse nível. Porque aí o torcedor também ele não se alimenta, né, ele não tem essa esperança de chegar grandes jogadores nos próximos anos. Mas enfim, deixa aí o que vocês acham, comente, fique à vontade aí para comentar. Comenta aí, galera, a questão aí da anulação da partida. O São Paulo vai arranjar uma briga com a CBF, hein? Mas tá certo. Na minha opinião, tem que pedir mesmo. E deixa aí, galera, sobre os jogadores também. Forte abraço, tamo junto, como sempre. Vamos, São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa.